Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal Foco Cristão. Eu já quero louvar a Deus pela sua vida e pedir que você me ajude a continuar a fazer a obra do Senhor aqui dentro do YouTube, compartilhando esse vídeo com mais pessoas, deixando aí o seu like e deixe aí nos comentários o que você achou do vídeo, amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Por que será que Jesus comparou a sua volta com os dias de Noé? Ou com os dias também de Ló? É isso que nós vamos ver logo após a vinheta, amém? Muito bem, meus queridos, a palavra do Senhor hoje se encontra em Lucas, no seu capítulo de número 17, no versículo de número 26 a seguir. Assim nos diz a palavra do Senhor. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de manifestar. É muito interessante isso aqui, irmãos. E a pergunta é: por que Jesus fez essa comparação? O que levou Jesus a fazer tal comparação? Nos dias da sua volta, e nos dias de Noé, e nos dias também de Ló. É simples, a gente sabe que Noé, ele pregou a palavra de Deus, ele falou sobre o juízo de Deus que haveria de vir, ele falou sobre o que iria acontecer. Esse dia eu estava ministrando e eu falei a respeito disso. Porque eu imagino assim, Noé falando sobre o que iria acontecer e aquele povo olhando para Noé naquele sol escaldante, construindo aquela arca e falando: rapaz, esse velho ficou doido. O velho ficou biruta, ficou lelé da cabeça. Porque num sol escaldante desse e o velho tá dizendo que vem dilúvio, que vem chuva, que vai inundar, que vai alagar. E o que mais me impressiona é que Noé pregou, não foi só 1, 2 dias, 2 anos, não. Noé passou muito e muito tempo pregando e o povo não se arrependia. Da mesma forma, também aconteceu em Sodoma. E a gente vai observar que em Sodoma, eles também tiveram a sua oportunidade de se arrepender. Porque Abraão, ele morava próximo à cidade de Sodoma. E o sobrinho de Abraão, Ló, ele morava dentro de Sodoma. Ou seja, os sodomitas, eles viam a diferença de uma pessoa que serve a Deus, viam a diferença de uma pessoa que tem temor a Deus. Então eles tiveram a oportunidade de desfazer ou agir da mesma forma que Abraão e o seu sobrinho agiam. Eles tiveram essa oportunidade. A Bíblia vai dizer que teve um momento em que Ló, ele chega para os seus genros e fala para eles sobre o que iria acontecer, para eles saírem da cidade, porque o castigo de Deus ia vir, porque Deus iria destruir aquele lugar, iria destruir aquela cidade. Só que a Bíblia vai dizer que quando Ló fala isso, que quando Ló tenta alertar e fala sobre o que iria acontecer, eles levam as coisas de Deus na brincadeira, eles levam aquilo que Ló está falando como se Ló estivesse brincando e não leva a sério. E continuam nas suas práticas. Então, a gente sabe que Deus, a gente sabe que Jesus, ele conhece o nosso coração, ele conhece os nossos pensamentos. Aí, quando Jesus vem dizer para aqueles discípulos que da mesma forma que aconteceu nos dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento, e da mesma forma também que aconteceu nos dias de Ló, quando Ló saiu da cidade e Deus mandou fogo e enxofre e consumiu toda a cidade, assim também seria quando o Filho do Homem voltasse.
O que Jesus estava querendo dizer? Infelizmente, a verdade é essa. Infelizmente, o que Jesus queria dizer era que, por mais que tenha servo de Deus pregando a palavra de Deus, por mais que a igreja tenta alertar e fala sobre a volta de Jesus, fala para prestar atenção, do mesmo jeito, da mesma forma que aquele povo estava com os ouvidos tapados, que estava cegos espiritualmente e que não quiseram de forma nenhuma escutar a palavra de Deus. E no caso de Ló, ali quando Ló falou para os seus genros sobre o que iria acontecer, e eles levaram na brincadeira, assim é no tempo de hoje também. A igreja tá alertando, os sinais estão acontecendo, mas o que Jesus quis dizer foi, do mesmo jeitinho que aconteceu lá nos dias de Noé, e do mesmo jeito que aconteceu nos dias de Ló, assim vai ser na volta do Filho do Homem. Ou seja, nem todo mundo vai ser salvo, nem todo mundo vai escapar. É porque Deus quer? Não. É porque as pessoas não querem. Do mesmo jeito que rejeitaram a oportunidade da salvação, tanto nos dias de Noé quanto nos dias de Ló, estão também rejeitando nos dias de hoje. E essa é a verdade. A palavra de Deus fala que a vontade de Deus é que nenhuma alma se perca. A vontade do Senhor é que todos venham ao arrependimento. Mas na sua onisciência, o Deus do céu, ele conhece os nossos pensamentos e a nossa intenção do coração. E ele sabe se a gente vai voltar o coração para ele ou se a gente não vai. Então, quando Jesus falou, é porque Jesus sabia. Porque Jesus conhecia a maldade do homem. Jesus sabia que quando ele voltasse, não era, eu vou dizer aí, de 100%, eu vou dizer que era 5% da humanidade. E uma coisa que a gente tem que observar é que nos dias de Noé, a população humana, a quantidade de ser humano sobre a Terra, era bem pouca comparada aos dias de hoje. Da mesma forma também, quando aconteceu o julgamento, o juízo lá em Sodoma e em Gomorra. Era mínima, a população era pouca comparada aos dias de hoje. Agora você imagina aí, quanto mais a população cresce, quanto mais a quantidade de ser humano cresce sobre a Terra, a gente vai ver que a maldade também cresce. Olha só o que diz no começo do capítulo 17, ó. E disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Ou seja, conforme a população aumenta, conforme a quantidade de ser humano aumenta sobre a terra, e conforme também a igreja do Senhor se expande, a gente vai ver também escândalos crescendo. Olha o que a gente tem visto aí, nos dias de hoje. Olha o tanto de escândalos que estão acontecendo dentro dos templos. E aí Jesus falou, os escândalos vão acontecer, não tem jeito. É impossível que os escândalos não venham. É Jesus que está dizendo, ó, versículo de número 17, ó, e disse aos discípulos, é impossível que não venha escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Muitas vezes a gente pensa que o escândalo está vindo da parte de quem está cometendo um erro, quem está pecando. Mas não. O escândalo, se a gente for observar, não está sendo cometido por quem está pecando. Porque Deus conhece o coração daquela pessoa e só Deus sabe se a pessoa está arrependida ou não. Mas o escândalo maior vem quando a gente vê o nosso irmão caindo, a gente vê o nosso irmão pecando e a gente vai para a podridão das redes sociais, ao invés de ajudar, chamar o irmão, conversar, tentar ajudar. Não, a gente começa a promover o escândalo. A gente começa a divulgar sobre o pecado do irmão e leva muitas pessoas a saírem da presença do Senhor. Infelizmente é assim. Infelizmente, hoje em dia são poucas pessoas que vão chegar até você na hora que saber que você errou, na hora que saber que você falhou, na hora que saber que você pecou. São poucas pessoas, eu estou falando não é de fora, não é de dentro da igreja, que vai estender a mão para te ajudar. É mais fácil a pessoa sair falando de você para todos os lugares onde ele passar. Rapaz, você ficou sabendo? Fulano e tal, como é que fez isso? Isso na mínima das hipóteses. Porque com as redes sociais hoje em dia,
Quando ele chega e fala para uma, duas pessoas, ali na rua ou na família, isso é o mínimo. E quando ele pega, ao invés de ele conversar com a pessoa que cometeu o erro, que fez o erro, que cometeu o pecado ali, ao invés de ele chegar para essa pessoa e conversar, ele vai e mexe nas redes sociais. Então eu pergunto para você, quem é que está promovendo o escândalo? Jesus falou que os escândalos hão de acontecer, mas ai daquele por quem vier os escândalos. Olha o que ele diz: ó, melhor lhe foram que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Olhai para vós mesmos. Jesus está falando, olha para vocês mesmos. Olha para vocês mesmos. É a mesma coisa que ele fala. Antes de tirar o cisco que está no olho do seu irmão, tira a primeira trave que está na sua. Ao invés de você tentar derrubar ele mais do que a queda que ele já teve com as suas próprias atitudes, tenta levantar ele, tenta ajudar ele. Outra coisa que Jesus vai falar também é a respeito do perdão. Olha só, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia que vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Ou seja, Jesus, quando ele estava dizendo para os discípulos lá atrás, que a volta do Filho do Homem seria igual aos dias de Sodoma e Gomorra, seria igual aos dias de Noé, ele estava falando o seguinte, da mesma forma, quando o Filho do Homem voltar, vai ser da mesma forma. Tudo vai ser normal, todo mundo vai estar vivendo a sua vida normal, sem se preocupar com nada. O pecado vai ser normal, a falta de perdão vai ser normal, a falta de pedir perdão vai ser normal para muitas pessoas também. Os escândalos vão ser normal, tudo vai ser normal. As coisas vão acontecer, os sinais vão acontecer, mas tudo vai ser normal. E assim como foi lá, que quando tudo era levado como normal, e veio o dilúvio e fez isso aqui com todo mundo, assim vai ser também no dia da volta de Jesus. Porque o ser humano não quer nada com nada, não quer arrependimento, não quer mudança, não quer abrir os seus olhos. Assim como foi também em Sodoma e Gomorra, que veio fogo e enxofre quando Ló saiu, assim também vai ser quando Jesus voltar. Da mesma forma, todo mundo vai estar levando a sua vida normal. E a Bíblia fala que todos vão ser pegos de surpresa e de modo nenhum escaparão. Ainda que essa não seja a vontade de Deus. Mas, assim como tiveram a chance de se arrepender nos dias de Noé, e tiveram a chance de se arrepender nos dias de Ló, mas não se arrependeram e rejeitaram a oportunidade, e Deus trouxe o juízo, porque antes do juízo ele dá a oportunidade de se arrepender. Aí quando há rejeição, até o último segundo, porque a gente vai ver que Deus ainda, Abraão de uma certa forma, ainda tenta interceder pelo aquele povo. E Deus não encontra nem 10 justos na cidade. E aí vem o juízo. Ou seja, Deus teve misericórdia até o último segundo que poderia ter. É assim como nos dias de hoje. Você está escutando essa palavra aqui, ou você pode mandar para alguém, que às vezes você serve a Deus, mas tem alguém que não serve. Mas tem alguém que pode ser que vai escutar isso aqui, mas não vai dar ouvido. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você dar ouvido ao que você está ouvindo. O próprio Jesus falou que naquele povo, quando os discípulos perguntou por que falava para eles por parábola, ele mesmo disse, porque a voz, eu falo para eles por parábolas, porque a voz é dado conhecer do reino de Deus, mas esse povo aí está com o coração endurecido e neles se cumprem a profecia de Isaías, que diz que tendo olhos vereis, mas não percebereis, e tendo ouvido ouvireis, mas não compreendereis, porque o seu coração está endurecido. Assim é nos dias de hoje, e assim é quando Jesus voltar. Vai pegar muita pessoa de surpresa e você pode até estar escutando essa palavra aqui, você pode até estar escutando isso aqui, e você está dizendo assim, a mesma coisa que disseram lá, quando Ló falou para os genros dele, isso é brincadeira de Ló, isso não vai acontecer não.
Pegou todo mundo de surpresa. Você pode, cuidado que pode acontecer com você a mesma coisa. Então, dá ouvido à palavra do Senhor, seja sábio, se arrepende dos seus maus atos, se arrepende dos seus caminhos, porque breve o Senhor Jesus voltará. E cuidado para você não ser pego de surpresa. Cuidado. Então, essa é a palavra de Deus para os nossos corações no dia de hoje. Já lhe agradeço por estar comigo em mais um vídeo, por me acompanhar. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Não se esqueça aí de compartilhar com mais pessoas, de deixar aí seu like, isso vai me ajudar. E se for da permissão do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo. A paz do Senhor, Deus abençoe.